queria que você falasse um pouquinho agora sobre a nossa infraestrutura, dessa parte da segregação, por exemplo. A gente tem aqui, dentro aqui de Vitória, por exemplo, tem os portos ali de Tubarão, da Vale, da Celó, só que são portos que têm uma outra natureza. O que a gente pode, aqui dentro da Grande Vitória e no estado do Espírito Santo, o que a gente precisa para aproveitar ao máximo essa atividade de descomissionamento? O que a gente já tem pronto e o que a gente precisa desenvolver? Muito boa pergunta, Carlos. Carlos, basicamente não há descomissionamento sem porto. Nós precisamos de porto para atracar plataformas, tanto FPSOs quanto as fixas, né? E eu tenho visto muitas discussões, e eu parabenizo o Estado, parabenizo a Findes, o próprio CDMEC, as autoridades do Estado que estão buscando alternativas para se criarem essas estruturas. No entanto, eu quero deixar bem claro, essas discussões podem não dar em nada se nós não definirmos como que nós podemos atracar plataformas aqui. Eu gosto de imaginar que nós estamos no caminho certo, mas é preciso um esforço muito mais concentrado de todas as pessoas, de todas as entidades envolvidas, para a definição de portos de atracação. O Espírito Santo, como a gente sabe, né, ele está muito bem posicionado em relação às atuais estruturas de exploração petrolífera na costa brasileira. Nós temos grandes plataformas que serão descomissionadas nos próximos 15 anos, que estão aqui a 60, 80 quilômetros da Baía de Vitória. Um exemplo que eu gosto de relatar, por exemplo, é a FPSO Capixaba. Nós perdemos a FPSO Capixaba para uma estrutura de descomissionamento na Dinamarca. Eu participei na época de todo esse processo de manter a plataforma aqui, para que nós pudéssemos fazer o descomissionamento. Cheguei a fazer a proposta. A nossa proposta foi a vencedora. Nós pretendíamos fazer o descomissionamento ali em Barra do Riacho, num porto provisório que seria construído especificamente para esse projeto, um projeto que duraria em torno de 32 meses, né? Ganhamos, colocamos um preço bastante acessível, mas num dado momento, na época, a Codesa, que era a dona da área, eu fui informado pelo presidente da Codesa da época que, em função do processo de privatização da Codesa, pode ser que aquilo não fosse consumado. E realmente não foi. Os novos donos preferiram não acatar aquela proposta. Eu fiquei um pouco preocupado, e muito preocupado, na verdade, em procurar outra estrutura portuária em termos de Brasil, e não foi possível achar, Não foi possível achar naquele momento. Então a FPSO Capixaba foi levada para a Dinamarca. Isso, para mim, foi um marco muito triste para o Estado, até porque tinha um nome, né? O nome do Estado, Capixaba, FPSO Capixaba, poderia ter sido descomissionada no Estado. A dona dessa plataforma, que é uma empresa holandesa, ela acabou gastando muito mais, 20 milhões de dólares a mais, para fazer esse descomissionamento na Dinamarca, sem contar com o transporte, que custou outros 18 milhões de dólares, né? Porque você tem rebocadores transoceânicos puxando a plataforma até a Dinamarca, foram quase 60 dias, foi um drama. Mas perdemos. Isso perdemos porque não tínhamos onde atracar, né? Então é fundamental que todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento compreendam que é preciso ter porto. Hoje nós ainda não temos no Espírito Santo nenhum porto adequado, apropriado para se fazer descomissionamento. Nós estamos propondo, evidentemente, ali o primeiro porto seria esse terminal Nova Holanda, a ser construído do lado de Vila Velha, ali entre a Ilha das Cobras e a Escola de Aprendizes de Marinheiros. Ali existe muito potencial para se formar ali um grande polo de descomissionamento. Por quê? Porque seria um primeiro porto de pedra das Américas, é bom e importante, eu destaco isso sempre. Um porto de pedra é um porto cortado, ele não é exatamente construído como porto. Ele teria um corte de rocha na própria pedra. Isso traz uma estabilidade fantástica para qualquer coisa que você queira fazer em termos de descomissionamento e também de outras atividades, como testes de bomba de fundo, testes de colunas de perfuração. Esses testes hoje, por exemplo, são feitos na Noruega ou na Escócia, porque nós não temos um porto de pedra em condição de fazer isso no Brasil. Então as possibilidades seriam enormes. Existem ali também próximos outras estruturas que estão sendo convertidas. Nossa consultoria também acabou sendo contratada para desenvolver também a opção ali na área da Landsea Decom, que é a antiga área da Nisibra. Nós fizemos esse projeto, o projeto está pronto. Eles também estão perseguindo aí o relicenciamento para ser usado como descomissionamento. Então nós temos hoje condição de transformar
aquela região ali num grande polo de descomissionamento do país, quem sabe até das Américas. Eu costumo dizer, e tive o prazer de falar isso com os membros da FINDES, com a presidência da FINDES, para que nós pudéssemos visitar, né, a região ali que está subindo o Mississippi, no Golfo das Américas. Você acha 600, 700 empresas de descomissionamento, cada uma especializada em alguma coisa. Uma especializada só em desconectar, outra especializada apenas em painéis elétricos, outra especializada somente em motores elétricos, outros em bombas hidráulicas. Então, o volume de negócios gerados, quando você trata a indústria do descomissionamento como uma indústria, como uma atividade econômica, é gigantesco. Querem os números, por exemplo? Eu vou dar os números para vocês. Uma plataforma hoje, ela gera desserviços, ou seja, de cortes, apenas para botar lá 250, 270 homens para cortar uma plataforma. Os preços variam, mas uma plataforma de 70, 80 mil toneladas, ela custa hoje 80, 85 milhões de dólares em serviços. Você multiplica isso em ISS para a Prefeitura de Vila Velha, quanto que dá? Nós estamos falando de serviços. Aí você tem os metais. Ora, 74, 75 mil toneladas na hora da venda gerariam 130, 120 milhões de reais de ICMS. Nós estamos falando de metais nobres, nós estamos falando de metal do tipo inox, por exemplo, né, 4, 5 vezes mais caro do que o aço comum. Lembrando a vocês que o aço retirado, né, quase todo o aço de uma plataforma é aço 1045 para cima. São aços de extrema qualidade, onde uma empresa que nós temos ali a 8 quilômetros da CIMEC seria uma candidatíssima a receber esse material para reciclagem, né? Nós temos, então, tanta coisa propícia e positiva, eu posso dizer hoje com muita propriedade, no estado do Espírito Santo, nós temos hoje todas as condições para nos tornarmos o polo descomissionador de plataformas do Brasil.